Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Curve a sua cabeça e nós vamos fazer alguns segundos de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós sabemos que esse altar é construído para o Senhor e que o Senhor é o dono dessa obra, Senhor Deus vivo. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, mediante a palavra que o Senhor nos concedeu, Senhor Deus vivo. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, e queremos pedir que nessa noite o Senhor venha falar conosco, meu Deus, meu Pai, através da Tua palavra. Eu já agradeço ao Senhor por ter colocado, Senhor Deus, no meu coração aquilo que eu deveria trazer para a igreja, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Eu peço a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor conduza a palavra conforme a vontade do Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu, ó Espírito Santo, sonda o que há no coração de Deus, que sonda o que há no coração do homem, e o Senhor revela o oculto, e o Senhor traz aquilo que há dos projetos do Senhor para a vida do ser humano em forma de revelação, meu Deus, meu Pai. Então que nessa noite o Senhor possa falar nos corações, possa falar nas mentes de quem está aqui e de quem porventura, quem sabe, ouvirá, Senhor, essa palavra ministrada através do áudio. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco. Teu nome santo. Há umas 2 terça-feiras atrás, eu acho que foi mais ou menos, eu estava sentada ali e eu ainda não tinha o tema da palavra e o Senhor colocou fortemente no meu coração, assim, uma experiência com Ele, né, no momento que eu estava sentada ali, sobre o que era para eu trazer no dia de hoje, né, no dia 20 de maio. E o que o Senhor colocou no meu coração, igreja, eu coloquei como tema aqui, né, em forma de pergunta. O que compete com Deus no teu coração? O que compete com Deus na tua vida, no teu dia a dia? E essa pergunta, irmãos, muitos de nós nunca nos fizemos essa pergunta. O que está competindo com Deus, com a palavra de Deus na minha vida? Né? Talvez a gente nunca se ligou em fazer essa pergunta para nós mesmos. Né? Analisar o nosso interior, o que está competindo com a vontade de Deus nas nossas vidas. E é uma pergunta bem relevante, é uma pergunta muito importante que nós deveríamos fazer para nós mesmos. E quando essa resposta vem, quando nós conseguimos identificar o que está competindo, ou seja, o que está prevalecendo de maior na nossa vida, que não seja o projeto, o plano de Deus, que não seja Deus na nossa vida, fica fácil da gente ver o que precisa abandonar, o que precisa deixar e o que realmente você precisa fazer, o que realmente você precisa lutar. E muitas das vezes, igreja, isso pode acontecer com qualquer um de nós, se nós não nos acordarmos no tempo oportuno, que se chama hoje, né? Muitas pessoas, elas só vão se dar conta lá no final da vida delas, né? No famoso ditado que a gente ouve, né? Quando estiver já pegando na vela. Então, lá no final da vida, a pessoa vai poder olhar para trás, quem sabe, vai parar para refletir e vai olhar para trás e vai ver, Deus não estava em primeiro lugar na minha vida. Eu não deveria ter feito aquilo, eu deveria ter feito isso, eu não deveria ter agido assim, isso já era uma coisa para eu ter abandonado, isso era algo para eu ter pegado, isso era o que eu deveria ter dado valor. Mas, como todos nós sabemos, quando chegar esse último mês da nossa vida, quando chegar o último dia da nossa vida, do qual nós não sabemos, né? Mas quem já teve uma experiência de quase morto, né, de passar por uma situação que você encarou a morte de perto, né, já dá para ter uma ideia mais ou menos, né? Então, quando nós chegarmos nesse último dia das nossas vidas, igreja, muitas pessoas chegarão e se darão conta que Deus não fazia parte da primazia da vida delas. Deus não estava em primeiro lugar. E aí vai ser tarde demais. Não vai ter como nós voltarmos atrás e nós fazermos do jeito como deveria ser feito. Então, para mim e para você que estamos hoje aqui, é momento de nós meditarmos, porque aquele dia, igreja, que eu estava sentada ali, é como se algo movesse dentro do meu coração e eu enxergasse que Deus estava mostrando que na minha, quem sabe,
Na tua, quem sabe, as coisas estão prevalecendo, estão competindo com a palavra e com a vontade de Deus, com o lugar de Deus no meu coração e no teu coração. E assim, igreja, quando você descobre, é uma luta. Você tem que combater, você tem que ir contra aquilo que você identificou que está se sobressaindo ao lugar do Senhor no teu coração. E aí o que pode ser, né? O que pode competir na minha vida e na tua vida? Com o lugar de Deus, com a vontade de Deus, com o projeto de Deus, com a palavra de Deus. Ou seja, a palavra é o próprio Deus. Então, a palavra praticada é o lugar, é o tamanho do lugar que você dá para Deus. E a palavra não praticada é o lugar que você deixou de dar para Deus. Então, o que pode competir na minha vida e na tua vida? Pode ser pensamentos, pode ser atitudes, pode ser situações, pode ser coisas, ou pode ser até mesmo pessoas. Pessoas podem estar competindo com Deus na tua vida. E não é assim, eu digo assim, que não é o de fora. Eu quero tratar daquilo que está aqui dentro. Não é as pessoas, muitas vezes, que você acha que vão querer vir roubar o lugar de Deus. É você quem deixa as situações, as coisas e as pessoas roubarem o lugar que é só do Senhor na tua vida. E tudo aquilo, igreja, que nós deixarmos competir, que não seja a vontade de Deus, vai vencer. E quando essas coisas vencerem, ou essas pessoas vencerem dentro de você, você será dominado por elas. E uma vez dominado, você se tornará escravo de pensamentos, de sentimentos, de pessoas, de situações, de ações. E aí você vai ser dominado, ou eu dominada, pelos próprios deuses que nós criamos. E tudo aquilo que compete com Deus, igreja, é enganoso. É enganoso. Quer ver uma coisa que eu vou dar de exemplo para a igreja? Muitas pessoas não estão aqui hoje porque deixaram com que o trabalho, com que a soberba da vida, com que as exigências que o sistema de hoje diz que a pessoa tem que ter e precisa ter, hoje elas não estão aqui, porque o lugar do Senhor, claro, gente, eu sei que a igreja está entendendo, tem pessoas que eu sei que estão em comunhão com Deus, que estão na igreja, hoje estão trabalhando e realmente não podem estar, mas eu estou falando de pessoas que poderiam estar e não estão. Deixaram a soberba da vida, o sistema, coisas, pessoas dominarem o lugar que é do Senhor. E aí a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que o Senhor é dono do ouro e da prata. Tem pessoas que estão hoje correndo atrás do dinheiro, correndo atrás das coisas, estão fadigadas e estão cansadas. E o Senhor diz assim que para os seus amados, Deus dá o sustento e dá o sono ao mesmo tempo. Então tem vários versículos que vão mostrar que quando você está no Senhor, o Senhor, ele alivia o teu fardo lá fora. Hoje o mundo, o sistema, isso não era para eu falar, mas eu vou entrar, né, por um segundo, 2 minutos, quem sabe, a respeito disso. A gente vê no sistema de trabalho aí fora as metas, a pressão que existe, a escravidão do Egito, Faraó cada vez mais colocando pressão sobre as pessoas, o Egito aí fora. E se a pessoa não estiver ligada no Senhor, não estiver trabalhando com o Senhor, cada vez ela mais vai ser escrava desse sistema. E não é isso que Deus quer para mim, e não é isso que Deus quer para a tua vida. Então eu digo que pessoas que poderiam estar aqui hoje e não estão, é porque verdadeiramente o que compete no coração delas, o que prevalece no coração delas, são as coisas, são as pessoas, é o dinheiro, é o exagero. Não que você não tenha que ter uma casa, o teu carro, uma vida confortável, isso tudo é da vontade de Deus. Mas o problema é quando o foco da pessoa, e você já sabe disso, está centrado nessas coisas, né? E o que eu estava analisando, pessoal, é que a gente vem para a igreja e nós passamos na terça uma média de 1h30, 2 horas, né? No sábado também, uma média de 1h30, 2 horas na igreja, aqueles que vêm para o círculo de oração, quem sabe um pouco de tempo mais. Mas o nosso trabalho, nós vamos passar 8 horas mais ou menos, né? Uma labuta diária de 8 horas, um pouquinho menos, um pouco mais.
os que estudam uma média de 4 horas nas escolas, o tempo que nós passamos com os nossos familiares, com colegas, e o tempo que nós passamos com os nossos familiares, não é isso que eu estou falando num sentido negativo, é necessário, é preciso. Mas quando o Senhor me entregou o momento que eu deveria falar sobre isso para a igreja, o Senhor reportava sobre o trabalho. O nosso trabalho é o lugar que nós passamos o maior tempo ali, igreja, o maior tempo de convivência. Às vezes, quem sabe, nós temos mais tempo de trabalho fora com as pessoas do que o período com a nossa família, o período que nós passamos em casa. E o que acontece, igreja, é que dentro desses ambientes, seja escola, seja trabalho, ou qualquer outro lugar, o que vai ter ali? Vai ter pessoas com atitudes, com ações, né? Com a forma de agir, com o comportamento, com a índole delas, a forma delas se expressarem, dela falar, dela se vestir, dela se comunicar, a forma como, enfim, uns todos. Né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Está fora da palavra de Deus. Né? É o oposto. As pessoas vivem o oposto que nós conhecemos a palavra de Deus. E muitas das coisas, irmãos, é muito fácil nós identificarmos. Isso aqui não condiz com a palavra. A gente identifica no trabalho ou no meio em que nós estivermos vivendo, nós vamos identificar. Isso não faz parte, não tem nada a ver com a palavra. Isso não serve para mim. Mas nós temos que ter um certo cuidado, igreja, porque muitas vezes, sem nós percebermos, nós estamos vivendo num meio e estamos sendo influenciados pela forma como essas pessoas agem. E querendo ou não, nós estamos copiando práticas que nós não deveríamos copiar. Nós estamos falando igual, nós estamos nos vestindo igual, nós estamos entrando no mesmo nível das pessoas. E é sobre isso que o Senhor colocou no meu coração. E uma vez que nós entramos no mesmo nível, que nós começamos a nos classificar como elas, a viver da forma como elas vivem, essas coisas entram dentro do nosso coração. Essas práticas, né? Eu sei que aí no teu lugar, essa palavra veio do Espírito Santo, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando na tua mente, no teu coração, sobre, quem sabe, coisas que não convém para você, que não convém para mim. E uma vez, igreja, que essas coisas, que são tantas coisas, que eu poderia, e você também, nomear aqui, entram no nosso coração. E nós começamos a praticar, igreja. Elas começam a competir com a palavra do Senhor. Com a prática da palavra do Senhor. E uma vez que essas coisas, elas comecem a ter um espaço, elas começam com um espaço pequeno nas nossas vidas. E ela vai crescendo. E ela vai criando raízes. E essas práticas, esse comportamento, tal ação, uma vez que a pessoa, mesmo estando dentro da igreja, quando ela vier para a casa do Senhor, ela vai sentir o choque. Vai dar choque com o sistema do Egito e com o sistema do Senhor, com o sistema de Deus. E quando dá esse choque, igreja, a pessoa começa a ter uma visão deturpada das coisas de Deus. Não só das coisas de Deus, mas dos servos verdadeiros do Senhor. Começa a vir muitas coisas na mente da pessoa, na cabeça da pessoa, dentro da igreja. Aquele brilho que ela já via nas coisas do Senhor, no louvor, na adoração, na pregação, aquilo que ela almejava em servir a Deus, vai por água abaixo. Então ela começa a ver problemas, como o Cabral mencionou, né? Aqui durante o louvor, começa a enxergar erro no guitarrista, na pessoa que está tocando a bateria. Ela começa a enxergar os erros dentro da igreja. Por quê? Porque dá choque, igreja. Porque para chegar diante do Senhor não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. E aí vai se gerar esse combate, né? Por quê? Porque o que está fomentando dentro de nós, igreja, é o padrão do mundo. E quando um pouquinho do padrão do mundo, igreja, está dentro do nosso coração, ou vem a palavra de Deus e corta e elimina fora aquilo, ou ele vai crescer. E ele vai tomar conta. E aí a pessoa dentro da igreja, ela começa a se sentir entediada, começa a se sentir cansada, né?
começa a não se sentir bem e começa a achar tudo estranho. Porque o que está prevalecendo dentro dela não é o Espírito Santo mais. O brilho está focado para pessoas, para coisas, para objetos, para ações, para situações. Há caminho que para o homem parece direito, né? Muitas vezes lá no nosso trabalho, nos lugares que a gente convive com a parentela, muitas vezes a gente vê coisas e a gente pensa, mas acho que isso aqui não tem nada a ver. Um pouquinho disso só não vai ter problema. Eu acho que eu posso fazer também. Eu também vou agir assim. Eu também vou fazer assim. E não estando em conformidade com a palavra da igreja. Há caminhos que para o homem parece direito. Mas no fim é um caminho de morte. E o que eu trago hoje para a igreja, como uma mensagem que possa realmente, tocar os nossos corações e martelar lá dentro, é que nós vigiemos nos ambientes onde nós estamos. Se for preciso ficar quieto, se for preciso se retirar do lugar, levantar da mesa e tomar uma água, ir para um outro canto, para não se misturar em conversas, para não se contaminar, digamos assim, é melhor fazer tudo isso, igreja. É melhor disfarçar enquanto as conversas rolam, que você está olhando no celular, mas simplesmente é só porque você não quer se envolver com o pecado. É melhor agir dessa forma, igreja. É nós não deixarmos o que nós vemos diante dos nossos olhos, igreja, entrar dentro de nós e competir. E mais uma vez eu volto a falar, as coisas virão para querer competir. E é uma luta, é uma guerra, é uma batalha. Mas o Senhor diz, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Então, todos os dias, dentro do meu trabalho, dentro da minha casa, nos meios que eu convivo, eu preciso vencer, 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 dentro da palavra do Senhor. Mateus 19, 29, diz assim, deixa eu abrir aqui que fechou. Mateus 19, 29 diz assim, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aí, igreja, através desse versículo, eu quero, basear essa palavra, porque o Senhor Jesus disse assim, todo aquele que deixa casas, ou terrenos, vai dizer ali, ou terras, quer dizer, igreja, como eu falei, você pode ter a tua casa, você pode ter o teu carro, hoje em dia, quem sabe, não é ter 2 carros, não é luxo, muitas vezes é necessidade, não tem nada, o problema não é com isso, o problema é o exagero, é a cobiça pelo excesso, porque eu tenho que ter o último lançamento, porque eu tenho que ter o que saiu agora, e a pessoa entrar por esse foco. Deus tem coisas grandes preparadas para você que está aqui. Não se preocupe. Deus não tem uma vida miserável para os seus filhos e filhas. Aquele que serve ao Senhor não mendiga o pão. O problema está nisso. E aí Jesus diz assim, aquele que deixar os irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos. Aí Jesus não está dando, uma carta dizendo que você pode, Você pode se separar, porque lá diz que é para você deixar tua esposa ou abandonar os seus pais. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus quer que você fique com seu esposo, quer que você fique com a sua esposa, quer que você olhe pelos seus pais, pelos seus irmãos ou suas irmãs. Mas o que a palavra quer dizer aqui, é você largar os costumes, é você largar as práticas, a fé, a tradição, o modo dessas pessoas agirem, a forma como elas se comportam, a forma como elas se expressam, como elas postam as coisas delas, a forma como elas vivem o pecado delas. É isso que Jesus quer dizer. Aquele que deixar. Às vezes a mulher está na igreja e ela vive uma vida na palavra de Deus. E ela precisa deixar o marido dela, não abandonar no sentido de separar, mas ela precisa deixar o marido com as práticas, com aquilo que ele vive e ensinar ele, é claro, mas não entrar por aquilo que ele vive, ou vice-versa. Às vezes é a mulher que está na igreja, ou às vezes é o homem que está na igreja e ele não pode deixar se influenciar
pela conduta que a pessoa vive fora da palavra de Deus. Ele precisa e ela precisa o quê? Deixar o pecado dessas pessoas, deixar de ser influenciado por essas pessoas. Quantas pessoas, igreja, quantas pessoas que nós vemos que não deixaram? Se Jesus disse que era para deixar pai, mãe, irmão, filho, quem dirá colega de trabalho? Quem dirá amigo de escola? Amigo, entre aspas, Jesus é o teu único amigo. Sabe quem é teu amigo? Aquele que Jesus levanta para te fortalecer, para ajudar a carregar a tua cruz. É aquele que está instruído na palavra de Deus. Esse sim é o teu amigo, que serve para te aconselhar, que serve para te guiar. Esse sim é o teu amigo, além dele. Então, o que o Senhor quer dizer é que, não, como eu expliquei, não é deixar os nossos familiares, mas é deixar as suas práticas. E a gente vê quantas pessoas que deixam de Jesus, de obedecer a palavra, de ter um relacionamento com Deus, de ter intimidade com Deus, porque preferem estar com laços de amizade no trabalho, no lugar onde moram, aonde vivem, e assim deixando o quê? As bênçãos de Deus fluírem na sua vida e na vida dos seus próximos. Lá em Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, no capítulo 10 e versículo 12, diz assim: porque não ousamos nos classificar ou nos comparar com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. A palavra, quando você lê o contexto, ela vai puxar para alguns detalhes a mais. Mas eu quero aproveitar esse versículo, igreja, porque a gente vive num mundo, e eu acredito que no teu local de trabalho, porque era isso que Deus pedia para eu focar, local de trabalho, né? Ou quem sabe você que não tem um local de trabalho, mas no meio que você vive, há muitas pessoas que se louvam a si mesmas. Elas se adoram a elas mesmas. Elas querem aparecer a todo custo, querem se exaltar a todo custo, querem cargos a todo custo, né? Querem ser bem vistas, querem ser populares. E Paulo diz que não é para nós nos classificarmos como essas pessoas, para nós não nos nivelarmos como essas pessoas. A Bíblia diz que nós somos a carta de Cristo lida pelas pessoas. Então, a partir do momento que eu começo a viver, a me preocupar até mesmo com a opinião das pessoas que trabalham comigo, não, mas eu não vou fazer assim, eu não vou fazer assado, porque as pessoas aqui são assim, elas são mais intelectuais, aqui as pessoas são mais exigentes, aqui, não vou fazer desse jeito, eu tenho que entrar no padrão delas, eu tenho que me moldar. A partir desse momento em que nós nos deixamos, ou melhor, nos tornamos ou copiamos tais práticas, igreja, como que nós seremos a carta de Cristo lida por essas pessoas? Então, o que nós vestimos, como nós nos portamos, como nós agimos, como nós nos colocamos, até mesmo a forma de nós nos expressarmos, às vezes até em determinado momento, até o tom nosso de voz, é a carta de Cristo lida por essas pessoas, porque essas pessoas, elas não têm a Bíblia na mão para ela ler, elas vão ler Jesus em mim e em você. Então, de que forma que elas vão ter uma referência? E se eu começo a me moldar da forma como essas pessoas são, o que o Senhor vai pensar de mim e de você? Como nós não vamos ofender o coração do Senhor? Como nós não vamos entristecer o Espírito Santo? Se era o que o Senhor esperava, você ser a carta de Cristo lida por essas pessoas. E muitas vezes, igreja, as pessoas não entendem, mas para conseguir fazer isso, é preciso descer. Né? Há vários versículos que vão dizer que para você subir, igreja, é preciso você descer. Que para você crescer, você precisa o quê? Diminuir. E muitas pessoas não querem isso. Mas o Senhor espera que você faça isso. Que você desça, para que Ele te levante. Que você diminua, para que Ele cresça. Muitas vezes você vai precisar desaparecer e de repente o Senhor vai te fazer aparecer. E quando Ele te fazer aparecer, Ele vai te honrar perante esses lugares e perante essas pessoas. E é claro, né, igreja, que quando Jesus falou isso, há um outro versículo, né, que eu já vou entrar, mas Jesus deixou algo ali, igreja, em Mateus 19, 29, que Ele diz assim: quando você
abandona o comportamento das pessoas, a forma como elas vivem, a forma como elas se portam, porque nós temos que cuidar, igreja, porque a nossa carne é fraca e ela vai tender, às vezes, a cobiçar, a admirar tais atitudes, e a gente vai começar a ter as mesmas práticas. E aí é necessário matar a nossa carne, a nossa vontade, os nossos próprios desejos. Lá no finalzinho do versículo de Mateus 19, 29, vai dizer que a pessoa vai ter 100 vezes tanto aqui e também herdará a vida eterna, ele herdará a salvação. Você fazendo isso, sendo um jardim fechado do Senhor, o Senhor vai abençoar a tua casa, o Senhor vai abençoar o teu casamento, vai abençoar o teu lar, vai abençoar a tua família, que é o que realmente nós precisamos no dia de hoje. Ter a nossa família abençoada, a nossa casa um lugar de paz, né? Aí Gênesis no versículo 12, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. Então Gênesis do capítulo 12, apenas 1 e o 2, não precisa o 3, vai dizer assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Apenas o versículo 1. Então, saia, literalmente, igreja. Às vezes o Senhor vai dizer, sai desse ambiente, sai desse lugar. Esse lugar não é para você frequentar. Esse lugar não é para os teus pés irem mais. Sai do meio desse povo, sai do meio dessa gente. Deus vai pedir de pessoas isso de você. Ele vai falar. E hoje, se a Bíblia fosse escrita hoje, mas contudo o Espírito Santo ele revela, né? Estaria escrito lá: pare de seguir tais pessoas nas redes sociais. Pare de seguir tais lugares na rede social. Seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja no Facebook. Pare de seguir certas filosofias nas redes sociais. Sai desse meio, exclua. Vai por outro caminho, não vai por esse. Não acessa isso, acessa aquilo. Estaria escrito hoje, nos dias de hoje, talvez, né? Mas eu sei que o Senhor, Ele fala no nosso coração e Ele nos mostra. E se você orar e perguntar, Deus vai te mostrar caminhos, portas que você tem que... Caminhos que você tem que evitar, portas que você tem que fechar. Então, sai da tua parentela. Hoje não quer dizer, novamente eu volto a dizer, não é abandonar a tua família, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, mas é o quê? Abandonar os costumes, o pecado, a forma dessa gente viver. E viver o quê? A prática, a palavra do Senhor. E aí o verso 2 vai dizer assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A partir do momento que você deixar essas coisas que estão competindo dentro do teu coração, que estão falando mais alto em questão da obediência, a prática da palavra de Deus, olha o que Deus vai fazer. Vou te fazer uma grande nação, vou te abençoar, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Glória a Deus. Porque tem muita gente com o nome engrandecido aí fora, mas que não é bênção. Dentro de casa vive um lar arrebentado, quebrado, perante a sociedade, perante as pessoas, o nome está engrandecido. Ah, é o fulano ou a fulana de tal, mas não é uma bênção. Mas o nosso Deus sim, o nosso Deus quer fazer tudo isso, Ele quer fazer de nós uma grande nação. Ele quer nos abençoar, engrandecer o nosso nome e fazer de nós uma bênção. E para encerrar, igreja, Gênesis, no capítulo 26 e no finalzinho do versículo 12, né? Então, Gênesis 26 e no versículo 12, quando Abraão decidiu que ele ia abandonar mesmo, né, a parentela, segundo o que Deus falou, sair daqueles ambientes. O que aconteceu com Abraão? Abraão teve Isaac, teve umas histórias pelo meio aí também, mas ele teve Isaac, e olha só o que aconteceu. Abraão, igreja, ele ia, Deus dava para Isaac e para Abraão lugares difíceis, terras irregulares, quando eu digo não no sentido irregular de documentação, mas eram lugares difíceis, inóspitos, sabe? Terra difícil, morro, cheio de pedra, não tinha água que era necessária. Mas era isso que Deus fez com eles. E é isso que Deus está falando para você hoje nessa noite. Se você tirar os teus pés de certos lugares que não é para um cristão frequentar, que não é para um cristão ir, se você tirar, porque também não adianta os pés saírem, mas o coração estar lá.
Se você tirar o teu coração desses ambientes, desses lugares, se você tirar do teu coração aquilo que está competindo com a palavra de Deus, que é o próprio Deus na tua vida, vai acontecer isso que aconteceu com Abraão e Isaac. Eles iam para os piores lugares, Deus mandava eles para os piores lugares, mas a terra deles produzia melhor e mais do que aqueles que estavam em lugares melhores. Então não me importa por onde você passar, por onde você estiver, Deus vai fazer você prosperar, aonde você estiver, dentro da vontade dele. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Então, em outra tradução que eu tenho aqui, vai dizer assim, ora, o Senhor disse a Abraão, não está aqui, eu acabei não pegando, mas eu tenho uma outra tradução que eu peguei que dizia assim, em Gênesis, é isso mesmo, 26:12, ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou rico e poderoso. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou rico e poderoso. E é isso que Deus vai fazer com você. Não só em bens materiais. Não vai te tornar, quem sabe, um milionário. Mas você vai se sentir como um milionário, sabendo da vida eterna que você tem, vendo os teus filhos crescendo com saúde, na graça, você ficando velhinho, podendo contemplar teu filho, tua filha, teus netos, tuas netas, vivendo o melhor que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus vai fazer. E é isso que Ele espera. Servos na casa dele, com o coração não dividido, mas o coração só dele. Porque para Deus, 10%, 20% não serve. Quem sabe hoje está com 10, 20, 30% do teu coração para Deus. Mas Ele quer tudo, todo, tudo dele, tudo para Ele e só para Ele. Amém, igreja? Aplauda o Senhor.